A Marcela Vasconcelos, ela está na Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá. A vereadora Maísa Leão vai conversar ao vivo com a nossa audiência, dentro dessa polêmica que se arrastou ao longo de toda a semana. Mais uma polêmica dela com o Gilberto Catani, né, mais um desentendimento entre os dois. Acontece que agora a vereadora diz que a família dela está sendo ameaçada e registrou um boletim de ocorrência. E a gente quer entender que ameaça é essa que a vereadora, em plenário na Câmara, disse estar sofrendo. Por isso a Marcela Vasconcelos está com a Maísa Leão lá na Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá e vem para ocupar o telão do Comunidade a partir de agora. Marcela, bom dia, bom trabalho. Os detalhes dessa polêmica com você. Oi, Trindade, bom dia. Excelente sexta-feira a todos nós. Exatamente isso. Eu estou aqui junto da vereadora Maísa Leão para compreender, entender melhor o que são essas ameaças, como se deram e também o desdobramento, Trindade, porque já tem informação inédita e exclusiva que a própria vereadora vai nos esclarecer a partir de agora. Vereadora, primeiro, muito obrigada por conversar ao vivo com a nossa equipe. Para quem está em casa, respeitando o nosso telespectador, explica o momento que inicia essa situação com um vídeo que, de acordo com a senhora, foi editado e postado nas redes sociais do deputado Catani. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Trindade, a todos que assistem. Esse vídeo ele veio de uma entrevista que dura 1 hora, em que eu e o deputado Catani debatemos várias situações, inclusive ele pôde falar sobre a situação em que ele postou o vídeo com as vacas e pôde se explicar. Ele falou ali naquele momento, né, que a família dele, a mulher dele, a mãe, foram atacadas pelas redes sociais e que ele não compreende a defesa, né, o combate à violência contra mulheres com mais violência. E no meio dessa conversa nós falamos sobre estupro, né? O deputado trouxe a pauta estupro, nós falamos durante 7 minutos sobre essa pauta e em um determinado momento ele me pergunta se eu sou a favor de castração química. E eu estava dizendo para ele que a gente precisa estudar. Eu faço parte da rede de combate à violência contra mulheres e eu falei isso, né, não havia tempo para explicar, porque a gente sabe que o estuprador, ele não tem só a intenção de libido sexual, ele tem uma intenção horrorosa, monstruosa de machucar e ele pode estuprar, inclusive, me perdoe a audiência, com um cabo de vassoura. Então, a castração não resolve o problema. Ele recorta esse vídeo, né, depois de eu responder, não, deputado, castração química, e ele falou, não, eu sou a favor de capar. Eu sou a favor de castrar com faca. E aí eu falei, meu Deus, isso é uma barbárie, a gente volta para os tempos medievais, nós precisamos de penas mais duras. Eu falei, e o estupro de uma esposa, do marido contra a esposa? E ele corta bem aí. Por que eu falei do estupro de marido contra a esposa? A gente teve o caso do advogado que tentou ter relações sexuais com sua esposa, com ele há 12 anos, ela falou não, e ele quase matou ela com barras de ferros. Eu luto nessa área, eu atuo e vejo. Após isso, ele corta 90 segundos de uma conversa de 1 hora, de um assunto que durou 7 minutos, coloca nas redes sociais e fala para a audiência dele. E aí? O que vocês acham? Então, a audiência dele vai para um tribunal da internet, me condenando como defensora de estuprador, dizendo coisas horrorosas, né? Eu mostrei para você aqui nos bastidores os comentários que eu deveria ser estuprada, que a minha filha deveria ser estuprada, que a minha mãe deveria ser estuprada, que eu deveria ser amarrada, amordaçada, que eu era defensora de estuprador. Eu, tomando ciência disso, horrorizada ao ler isso, entro em contato com ele pelas redes sociais, falo, poxa, deputado, nós tivemos uma conversa, né? O senhor recortou segundos dessa conversa, dando a entender que eu sou defensora de estuprador, tudo ao contrário da minha atuação da vida toda, e deixando com que esses internautas falem essas coisas e venham até mim também. E aí, Marcelo, eu te falo do perigo. O perigo de um louco desse, de um lunático desse, querer me dar uma lição com as próprias mãos. E eu me emocionei porque eu falei da minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos, desejaram estupro a ela, e se ela morasse aqui em Cuiabá, eu não permitiria que ela saísse nas ruas, porque isso não é brincadeira. A gente sabe que os feminicídios e essa onda de violência, eles são anunciados, sim, por WhatsApp, por redes sociais, são negligenciados e aí acontece o crime real. Porque o crime de violência moral e psicológica, esse eu já estou sofrendo. Mas o crime real, ele pode acontecer. Pedi ao deputado que retirasse a postagem através de um ofício enviado ao seu gabinete depois dele ignorar o meu pedido nas redes sociais. O gabinete dele respondeu que não vai tirar.
Que apego é esse a essa postagem? E daí hoje, depois de eu ir para plenário e dizer, ele tem um apego a essa postagem, eu vou fazer uma representação na Procuradoria da Mulher, da Assembleia Legislativa, espero que a Procuradoria faça alguma coisa, porque a gente tem aí calúnia e difamação sobre a minha atuação enquanto defensora de estupradores, que eu jamais seria, jamais, porque são monstros que merecem penas muito fortes, não merecem voltar para a convivência social. Ele incita ali o crime de ódio, o crime de estupro, inclusive, que eu poderia sofrer realmente, se nega a retirar a postagem. Então, eu fiz essa representação e hoje amanheço com a surpresa de que ele entrou contra mim criminalmente. E agora, só esclarecendo para quem está em casa, Trindade, a nossa entrevista seria em um evento que está acontecendo na Musiva e a vereadora veio para cá porque ficou sabendo no evento dessa representação criminal. Como é que a senhora recebeu a notícia e o teor na íntegra para a nossa audiência compreender? Eu fiquei consternada, porque além de compreender que agora eu percebo que para ele não importa, né, aquilo que ele falou da violência que a mulher dele sofreu, que a mãe sofreu, a violência que eu estou sofrendo para ele não importa. Eu fui vítima de um recorte de vídeo mal feito, ele poderia dizer, olha, não foi com essa intenção, vou apagar. Além de ter sido vítima, ele está me revitimizando, dizendo que ele é a vítima. Então, assim, ele é vítima de calúnia, difamação e injúria, segundo ele, do quê? O vídeo está lá na rede social dele para quem quiser olhar. Os comentários estão lá. O ofício enviado para o gabinete dele foi publicizado na imprensa. Toda a minha atuação é pública em relação a isso. Qual é a calúnia, difamação e injúria? E para que atacar essa vereadora e se colocar na posição de vítima? Ele não poderia dizer, eu errei, não foi essa a intenção, e simplesmente apagar esse vídeo e a gente enterrar esse assunto? Vereadora, a senhora entende que ontem a senhora se emocionou, chorou no parlamento por falar da sua filha, da sua mãe. A senhora acredita que esse fato incomodou o vereador? Porque uma representação criminal é uma situação muito séria. É uma situação muito séria. Eu não sei se foi esse o fato ou se foi o fato de eu pedir a retirada desse post das redes sociais, porque nós já verificamos, o post já teve mais de 100 mil acessos. Seria aí a busca de cliques? Seria aí a busca de fama? Eu não sei qual é a intenção dele, não, até abro aqui para que ele fale com vocês, para que ele diga qual é a intenção dele, porque eu não conhecia esse deputado pessoalmente, não tenho nada contra ele, e nessa situação aqui, a última coisa que ele é vítima. E a senhora, diante desse cenário, vai tentar mais uma vez contato? Qual é a recomendação do jurídico da senhora também? E se sente segura, Maísa? A senhora citou aqui, né, os seus familiares, mas a sua própria segurança. Quais serão agora as medidas tomadas diante dessa situação? Eu não me sinto segura. Inclusive, assim, não ando mais sozinha. Não entendo essa violência para cima da minha pessoa, porque ele também não me conhecia, e vamos tomar todas as medidas, vamos fazer tudo o que precisa ser feito, responder, obviamente, né? Ainda não fomos citados, então a gente vai responder juridicamente tudo isso. Vamos continuar apresentando diante da Procuradoria da Assembleia, que eu acredito que tem que tomar uma atitude, e tivemos o apoio aí de coletivos, apoio de vereadores da casa, e vamos fazer tudo o que é necessário para que eu possa ter a minha vida restabelecida, a minha paz restabelecida e trabalhar pela população, que é o que eu faço todos os dias. Mais alguma mensagem direta, algum recado que a senhora queira deixar aqui, tanto para a nossa audiência e diretamente para o deputado Catani, que com certeza vai assistir essa entrevista? O que eu quero deixar aqui foi o convite que eu fiz para ele durante o podcast. Eu atuo na Lírios, que é uma organização que há 9 anos acolhe crianças e mulheres vítimas de violência. A gente sabe que o estupro é feito por seres monstruosos e que muitas vezes estão travestidos de pais de família. Muitas vezes, no nosso estado de Mato Grosso, acontece estupro por parte de pai biológico. Esse é um problema social de parlamentares homens e mulheres. A minha atuação é muito séria. Eu peço ao deputado, volte para a atuação dele e me deixe trabalhar em paz, porque tem muita criança e mulher precisando da ajuda de quem de fato está lá na linha de frente para ouvir, para acolher, para trabalhar e para defender. Muito obrigada, vereadora Maísa Leão. Trindade, se você tiver alguma dúvida ainda diante dessa triste situação, esse cenário,
pode conversar comigo, eu sigo aqui e fico também, Trindade, aqui à vontade para dizer a você que a nossa entrevista, até baguncei um pouco aí a sua dinâmica, seria num evento que está acontecendo, a gente veio aqui às pressas para a Câmara, porque a vereadora está recebendo os seus advogados e ela conversa conosco com exclusividade, porque há poucos minutos, inclusive, ficou sabendo dessa representação criminal. Então, fica à vontade se você, é claro, tiver mais algum questionamento aí do estúdio. Marcela, muito obrigado. Acho que a vereadora Maísa Leão falou de forma clara e objetiva sobre essa polêmica. A nossa equipe não tinha nem entrado na polêmica, que se arrasta por alguns dias, até o ponto em que a vereadora registra um boletim de ocorrência relatando ameaças contra ela e contra familiares mulheres dela.